Olá, queridos amigos, queridos irmãos. Eu estava orando e pedi ao Senhor que gostaria de fazer um vídeo sobre alguns livros que foram se perdendo os fundamentos que é Jesus na igreja, não é? Então, hoje, eu vejo que o que falta, as pessoas não têm força, vem o vento da provação e elas vão embora, porque falta o fundamento, que é Cristo. 1 Coríntios 3,11 fala: ninguém pode lançar outro fundamento a não ser Cristo. Às vezes vamos para a igreja por causa de cargo, ministério, pode ter unção que for. Se você não tiver o fundamento, os ventos vêm, a chuva vem e você cai. Então, queridos, o motivo de eu querer assim fazer um estudo sobre fundamento dos apóstolos é porque eu vejo como o declínio, não é? Eu vou contar também a minha experiência, porque eu tive dias assim. E se não fosse esse fundamento, eu teria naufragado na minha fé. E eu quero glorificar a Deus pelo fundamento que é Cristo. Então, eu sei que esses estudos vão ser bênção e vão deixar você, eu tenho certeza, vão deixar você firme, inabalável, em nome de Jesus. Porque Ele é que nos deixa, em nós a fraqueza, mas Jesus é que nos deixa. Ele é o fundamento da igreja, da igreja cristã, em nome de Jesus. Então, eu queria falar de alguns. Eu vou comentar e hoje eu vou só dar uma introdução, mas eu vou estudar capítulo por capítulo de dois livros que foram marcos na minha vida. Claro que há outros maravilhosos também. Eu e meu esposo estudamos no seminário em Goiás e foi uma bênção, só que eu comecei a me perder ali, porque eu achava que eu ia encontrar as coisas, eu idealizava um seminário e não conseguia ver de outra forma. Comecei a observar erros que estavam dentro de mim, eu não via, eu via só nos outros. E eu morri ali dentro. Verdade, minha fé foi perdida. E foi tão interessante que Deus me levou ao seminário CEPAL, que é o encontro de pastores e líderes em São Paulo. Então nós viemos para cá, né, porque nós somos daqui de São Paulo e depois meu esposo foi estudar lá. E eu não admitia que eu estava errada. Em nome de Deus, eu falava assim das coisas que eu via errado e achava que estavam errado, e só eu que estava certa. E eu estava mal, mal, mal. E Deus é tão misericordioso, meus queridos, que me levou ao encontro na CEPAL de pastores e líderes, e lá eu encontrei um pastor chamado Ivênio dos Santos. Esse pastor, eu quero adorar a Deus pela vida dele, porque ele foi, eu acredito que ele não me conhece, mas eu quero adorar a quem a gente honra, louvar a Deus pela vida dele. Que Deus abençoe sua vida, pastor Ivênio, porque você foi grandemente usado na minha vida. E a sua família, que Deus abençoe sua descendência, que Deus guarde, que o avivamento, a bênção de Deus esteja sobre você e sobre sua casa, em nome de Jesus. Então, e o pastor Ivênio, eu cheguei, eu achei que não era nada comigo, e Deus me pegou muito forte. E ele contou a história de um shorts, né, que ele era seminarista e que o shorts ele queria, e no fim ele rouba os shorts, depois Deus sempre falava com ele, quando ele ia pregar, havia um shorts entre ele e Deus, e o Senhor perguntou para mim, quantos shorts há entre você e eu, né, entre mim, o Senhor falou. E havia muitos shorts, eu precisava recolher muitas coisas. Então, Deus usou aquele encontro,
que foi o princípio do avivamento na minha vida. Eu precisei admitir que eu estava em declínio espiritual, que eu precisava de querer ver a Jesus e, e eu tinha que parar com aquela mania de que eu já sabia muita coisa, que eu era uma pessoa boa, cheia de justiça própria, e eu precisava admitir a grandeza do meu pecado, como ele era. E eu há muito tinha perdido isso, né? O orgulho, a vaidade, a rebeldia, não é? Vai entrando no nosso coração e nós não vamos vendo. Então, quando eu fui, eu chorei tanto, 5 dias, porque Deus me mostrou como eu era. Porque quando a presença de Deus vem, eu conheço, começo a ver Deus, eu vejo quem eu sou. Então, não havia mais ninguém errado, eu estava errada. E foi uma coisa muito forte, porque eu falei pro meu esposo, eu falei assim, eu vou morrer aqui. Eu estava igual a Isaías, ai de mim, que sou pecador, né, e que eu tenho lábios impuros, né, e habito junto com o povo de lábios impuros e sou impuro. Quando ele viu a Deus no templo, e isso foi o que aconteceu. E quantos pastores confessando as suas próprias culpas, ninguém preocupado com autoimagem ou com reputação, todos queriam ficar livres, todos. Foi na década de 80, e no finalzinho da década de 80, na CEPAL, foi um marco na minha vida, porque eu comecei a fazer acertos que fazia muito tempo. Primeiro que muito tempo que eu não admitia meus pecados e também muito tempo que eu não fazia acertos. E Deus estava me querendo preparar para a obra que Ele tinha para mim. Então, queridos, eu vou falar de 2 livros. O Senda do Calvário, ele fala do eu. E hoje há tanta contaminação na casa de Deus, até eu peguei o texto de Ezequiel 44, versículo 23, que fala: Meu povo não sabe mais distinguir entre o santo e o profano. O mundo foi entrando de uma forma que tudo é comum. Então, não existe mais o discernimento de que é errado e do que é certo. Tudo é modernidade, tudo é normal. E nós, como sacerdotes de Deus, nós precisamos, como cristãos, nem como sacerdotes, mas como cristãos, nós precisamos viver isso primeiro, não cobrar das pessoas, porque qual foi meu erro? A palavra de Deus era para eu medir as pessoas, e é o que acontece. A gente entra na casa de Deus, aprende a palavra para ficar medindo os outros, e eu vou morrendo nisso. Porque enquanto eu cuido do erro dos outros, o diabo cuida dos meus. E eu não vejo que o que me mata é o meu erro e não o dos outros. Isso está em Marcos 7,15, Mateus 15. E isso tudo foi uma revelação, porque eu estava completamente sem essa visão, né, do meu erro. E foi tão interessante que Deus está pedindo, eu quero ler só um versículo em Jeremias 6,16, que diz assim: Assim diz o Senhor, ponde-vos à margem do caminho e vede. Pergunta pelas veredas antigas: Qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem: Não andaremos. Eu sei que muitos vão querer ouvir, até eu sei que muitos também tiveram experiência, né, com esses estudos, e você pode depois até colocar, né, nos comentários sobre como foi. E eu sei que muitos vão dizer: não, nós não andaremos. Mas eu estou fazendo isso em obediência a Deus, porque eu sei que muitos vão ser resgatados e muitos não vão mais ficar caídos quando vierem os ventos, porque eles vão ter fundamento, o fundamento que não me deixa esmorecer, a rocha que é Cristo. E esses livros não são fundamentos, Jesus é o fundamento. Esse livro, aí eu vou continuar da CEPAL. O pastor Ivínio falou: Você quer saber mais sobre graça
e sobre o que eu preguei sobre avivamento, eu falei, eu quero. Ele falou assim, então leia O Senda do Calvário, do Roy Hession, da editora Betânia, e O Queremos Ver a Jesus, do Roy Hession, é o segundo livro, da editora Betânia. E eu fui, porque eu estava com sede, porque a primeira coisa que eu saí dali já foi começar a fazer acertos. E eu chorava muito, eu chorei 5 dias assim, que a presença de Deus era tão grande que eu pensava que eu ia morrer. Até hoje eu falei no culto sobre os desmaios, né? Quando a presença de Deus é tão grande que a gente chega a doer. Chega a doer porque nós vemos o nosso pecado. Quando a presença de Deus se aproxima, nós vemos como nós somos, como as coisas que existem em nós e como Deus nos ama. Então nós ficamos tão maravilhados e tão assustados ao mesmo tempo de ver quem nós somos e como Deus tem graça e misericórdia sobre nós. Então, o Senda vai falar sobre o eu, e o que eu amei no pastor Roy Hession é que ele começa a dar nomes ao pecado. Então, hoje a igreja não sabe o que é pecado, ela tem consciência de pecado de um modo intelectual, na mente. Ela professa que é pecadora, mas ela não sabe dizer o pecado que assola a vida dela. Por quê? Porque nós não chamamos de pecado aquilo que Deus diz que é pecado, porque não conhecemos a palavra de Deus. Então, o que eu amei no pastor Roy Hession, que o pastor Ivênio me indicou na CEPAL, que foi um marco forte na minha vida, foi que no Senda só faltava tá escrito Rose, porque era toda a minha vida. E tinha coisas que eu nunca chamei de pecado, como autopiedade, autocomiseração, justiça própria, medo, esses medos, né, doentios, nunca chamei de pecado. Então, o Roy Hession chega num ponto que ele pergunta: se essas coisas não são pecado, não há libertação, você vai ter que aturá-las a vida inteira. Mas se essas coisas são pecado, há libertação, porque Jesus morreu pelos nossos pecados. E quando você coloca essas coisas debaixo do sangue de Jesus, você fica livre. Então foi uma coisa muito impressionante que Deus me libertou de muitas coisas, de muitas. E eu sei que cada dia que eu ando com Ele vai ter mais, eu creio nisso. Mas foi muito forte. Então vai falar do eu. Eu só chorava porque eu me via ali. E o Queremos Ver a Jesus, ele vai falar sobre graça. Então, essa é a causa primeira, não é? A graça toda está na cruz. Como eu não entendia a cruz também? Achava que Jesus era um coitado, né? Que olha o que os judeus fizeram com ele. E eu não sabia que ele estava ali porque ele queria. Ele poderia, a hora que ele quisesse sair dali. Isso me impressionou muito, porque ele estava ali porque me amou e amou você, e ele veio para cumprir esse propósito. Então, queridos, o Queremos Ver a Jesus, ele vai desmistificando, vai caindo por terra tanta mentira que nós temos, tantos sofismas, tantos paradigmas errados sobre Deus, porque Deus é um Deus, é o único Deus sobre toda a terra e é cheio de graça e de bondade e de misericórdia. E no final do livro, você está vendo ele como você agora está me vendo. E você vai chorar muito porque você descobre um Deus, o único Deus, o verdadeiro, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Verdadeiramente você o descobre, não cheio de misticismos e cheio de através das nossas dores e traumas, porque nós vemos Deus através das nossas dores, então achamos ele injusto, por que acontece isso? Então, porque nós não o conhecemos como ele é. Então, aqui vai falar sobre, no Queremos vai falar isso. E a graça tem muito a ligação com a abundância. Jesus falou, né, que Deus veio para dar vida e vida em abundância. Então,
Por que muitas vezes na igreja nós não conseguimos? Porque a igreja, muitas vezes não tendo resposta para, porque fala de coisas às vezes que não conhece, alguns, né? Alguns, não são todos, mas aí começa a nos dar trabalho, ministério. E o trabalho cansa, e o ministério também decepciona, e as pessoas vão embora. Por quê? Porque a igreja do Senhor Jesus, precisa conhecer Deus intimamente. Então, a vida eterna é esta, João 17:3, que conheço ao único Deus e a Jesus Cristo. Então, quando a igreja precisa conhecer a Deus intimamente para passar. Porque quando você conhece a Jesus, você se acalma, você não fica naquela pressão de querer mostrar, de querer aprovação. Você não precisa de aplauso, você não precisa ser visto, porque você já é visto, você sabe que já é visto pelo Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Então você não precisa, assim, buscar, mendigar atenção nem amor de ninguém, porque Deus, Ele é suficientemente Deus para lhe dar tudo isso. E você fica plena, saciada, porque Deus ama você. Você descobre isso. Deus ama não numa linguagem assim só teórica, mas se faz sangue aqui, nas veias nossas. Então, queridos, você ensinar como é gostoso ver Jesus, como é gostoso estar no colo dele, como é gostoso ouvir ele falar, como é gostoso a palavra de Deus. Diz que o Jeremias falava, eu comia, eram doces, né? Eram palavras como mel, comiam a palavra, ninguém precisava brigar. Então, é esse o meu desejo. Todo o nosso estudo é em cima disso. E eu sei que depois da pandemia, muitas pessoas, mesmo de dentro da casa de Deus, vão estar muito perdidos e sozinhos, não é? Então, um versículo, o Queremos Ver a Jesus, ele nasce de João 12, que porque fala assim, em João 12, os gregos queriam ver a Jesus. Então Jesus falou assim: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Então nós ficamos sozinhos quando não queremos morrer para nós mesmos. Nós estamos numa geração, nos áreas espirituais, de um individualismo e egocentrismo muito forte. Vocês podem ver que tudo é I em inglês é eu, tudo para mim. Então, por isso que eu fico só. E Jesus falou assim: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, produz muitos frutos. E eu estou falando da morte do ego, da minha vontade. Não é da morte física, porque um dia a física vai vir também. E você precisa estar preparado para isso. Você precisa estar preparado para encontrar Jesus nos ares. E Jesus falou em Mateus, né, 16:24, se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Morra para você mesmo. Você vai descobrir mais cedo ou mais tarde que o seu pior inimigo é você mesmo. A Bíblia fala de 3 forças que são contrárias. É o nosso eu, o diabo e o mundo. O sistema do mundo jaz no maligno. Então, quando eu descobri que o meu maior inimigo era eu mesma, eu levei um susto. Porque nosso ego, nós gostamos, né, de amaciá-lo, tudo. E Jesus falou que nós temos que tomar cuidado, porque ele fala de coisas enganosas, né? Nossa alma. E nós vamos aprender na Bíblia a como fazer isso. Nós vamos aprender, tá em 1 João, até eu sugiro que você, durante os estudos, leiam 1 João, de 1 a 5, e leiam o Sermão do Monte, que é Mateus 5, 6 e 7. Ali é o fundamento dos apóstolos. Não tem como, se você não tiver esse fundamento, você não consegue sobreviver
aos ventos e às tribulações dessa vida. Então, queridos, para eu poder negar a mim mesma, eu preciso me conhecer. Preciso me ver como Deus me vê. Deus me ama. Por isso, quando a presença dele, a luz dele vai mostrar o que tem aqui. Não para me acusar, nem para me destruir, mas vai mostrar aquilo que me faz mal, aquilo que me destrói. Outra coisa também, Deus é muito maravilhoso e gentil, e Ele espera nós vermos. Ele bate, mas Ele quer que você abra a porta para Ele entrar. Então, queridos, vocês vão entrar assim numa dimensão espiritual nova, eu garanto isso. Isso tenho certeza, porque é assustador como o Espírito Santo trabalha conosco nessas leituras e nessas revelações do Espírito Santo. Então, eu gostaria assim de deixar então esses dois livros, né? O Senhor fala para nós lá em Jeremias 6,16 voltarmos aos fundamentos, a estacas antigas, não é? Nós precisamos voltar. A igreja perdeu muito o fundamento dos apóstolos. Nós precisamos voltar. E o Senhor vai trabalhar com você coisas como arrependimento, quebrantamento, plenitude, comunhão, submissão. O Senhor vai trabalhar com tudo isso dentro de nós, que muitas vezes deixamos de lado, né? E nós também podemos refletir como nós queremos coisas, nós queremos o caminho da felicidade que não nos trazem felicidade. Eu quero ser feliz, né? Quem mais deseja que você seja feliz é quem fez você e eu, não é? Mas nós nós idealizamos coisas muito aquém de Deus, não é? Então, por exemplo, eu preciso de alegria. O Senhor, claro que Ele é a presença dele é a própria alegria. Então, você vai perceber que quando você tem o Senhor, graciosamente vai vir todas as coisas. Graciosamente. Em Romanos 8 fala: se Deus não poupou o próprio Filho, Jesus Cristo, não vos dará graciosamente todas as coisas? Então, queridos, é um desafio. Eu sei que para mim vai ser também, porque tudo isso é muito forte para mim, porque é verdade, foi verdade, é verdade, continua sendo verdade. Então, eu convido você para conhecer a Deus e você mesmo. É um desafio, não é verdade? É um desafio. E você vai ficar no início bem. Era um misto de maravilha. Eu estava maravilhada, estava assustada de ver como a gente fica tanto no engano, tanto sobre Deus como sobre nós, né? Então, o meu desafio é que você conheça a abundância da graça de Deus, e o meu desafio é que você queira ver Jesus e queira também ver quem você é, de acordo com as Escrituras. Você nunca mais vai ser o mesmo, e outra coisa, você vai ser curado. Isso é uma coisa maravilhosa. Você vai ser curado e liberto de você mesmo. E Deus é tão gracioso que vai cuidar de você. Então, aí você vai fazer as coisas na igreja com um coração totalmente diferente. Você vai fazer porque ama Deus, não porque precisa da projeção do ego, né, da nossa projeção. Não vai ter mais importância, porque você vai fazer tudo para o Senhor. Nós vamos caminhar o capítulo por capítulo. Eu sei que agora vocês devem estar assim, que será? Mas cada capítulo vocês vão descobrir terras novas na vida cristã. Eu deixo o meu abraço e deixo assim o convite para que vocês, se vocês querem, se vocês admitem o declínio na sua vida espiritual,
E se você também, que você acha que está razoavelmente bem e você quer mais de Deus, eu também convido você, porque na verdade nós sempre precisamos mais de Jesus, mais aprender mais, é o finito a querer abarcar o infinito. E é o caminho, não é uma sala que acabou tudo. Eu preciso continuar a ver a Jesus. Eu convido você, eu vou colocando no MEA, que é da Crer em Cristo, vou colocando toda semana um capítulo desses livros. Um beijo grande, Deus abençoe, queremos ver a Jesus e queremos andar no caminho estreito do Calvário todos os dias da minha vida. O dia que você provar isso, você não deixa nunca mais. Você descobre o segredo da vida espiritual, como andar com Jesus para sempre, até o fim. Amo vocês, um beijo grande, até mais.